Boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. A proposta desta noite é baseada num texto, Nas Mãos de Deus, um texto de autoria espiritual de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Está no livro Florações Evangélicas. Eu não quis trazer o texto todo para vocês, mas achei a proposta interessante do conteúdo mesmo que ele significa. Até porque algumas pessoas sempre estão comentando comigo, eu tenho dificuldade em entender Joana de Ângeles. E esse texto eu achei interessante porque realmente temos algumas barreiras para interpretá-lo. Então eu grifei aqui algumas palavras chamando a atenção. A injustiça experimentada foi semelhante a um gume afiado que retalhou os tecidos sutis do espírito, deixando escombros nos painéis da esperança, onde antes se desenhavam edificações nobilitantes. O veneno da calúnia logo alcançou o teu coração, deu início à ação nefanda da destruição, obrigando a atingir os melhores propósitos que acalentavas, produzindo o inenarrável prejuízo da desmoralização em torno dos elevados programas de santificação. Logo nesses dois primeiros parágrafos, o que a gente pode observar é que a veneranda Joana, ela nos chama a atenção do seguinte: se você sofreu a injustiça e está reagindo dessa forma, sua esperança foi destruída em pedaços, os escombros. E muitas vezes é assim, a gente sofre a injustiça e todos os nossos planos parecem que vão por água abaixo. O veneno da calúnia, a calúnia que nós sofremos, e logo quando alguém nos caluniaria, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se revoltar. Que absurdo falar uma coisa dessa de mim, porque eu era atingido. Então, produzindo um inenarrável prejuízo da desmoralização em torno dos elevados programas de santificação. Aqui ela está querendo dizer o seguinte: a pessoa está se dedicando a se melhorar. Quando ela começa a alcançar alguns valores de melhora, alguns valores morais, vem alguém e a calunia. Vem alguém e profere calunias a seu respeito. Quer dizer, desmorona tudo. Lembre-se que Chico sofreu muita calúnia. Chico Xavier. Divaldo Franco, que escreveu aí a obra. Divaldo Franco, ele sofreu muita calúnia. Nós sofremos calúnias no dia a dia, mas são calúnias que até a gente consegue levar. Ofende, daqui a uma semana a gente esquece, ou daqui a um mês. E umas que a gente não esquece nunca. Essas são as mais perigosas. E prossegue falando também a respeito do abandono a que te relegaram pode ser comparado ao desprezo a que se atirar uma plântula débil, mas cheia de vitalidade, que as intempéries, os insetos e a erva daninha se encarregariam de destruir. Tal é a situação em que agora te achas ante as circunstâncias várias que poderiam aniquilar-te. Resumindo, o abandono, quando nós somos abandonados, imagina, né? Depois eu vou colocar até o caso de uma amiga minha. Mas, quando somos abandonados, realmente ficamos em circunstâncias, à mercê de circunstâncias emocionais. Abandonados materialmente, necessitados, muitas vezes, materialmente, para a nossa subsistência, ou abandonados psicologicamente, emocionalmente, ficamos carentes e dependentes do e se tivesse me amado, e se tivesse me dado atenção,
E se tivesse se dedicado a mim, eu seria outra pessoa. E se não podemos viver de e se. Mas o abandono dá essa sensação que muitas coisas estão acabando conosco. O ciúme ferino produziu o câncer da suspeita, conduzindo os sonhos de tua esperança à condição de pesadelo nutriz, que agora se converte em enfermidade demorada a corroer-te interiormente. O ciúme ferino. Interessante. Quando temos ciúmes é porque temos uma ligação com alguém. Tem gente que tem ciúme das coisas, né? Não pegue nas minhas coisas, o materialista, ele tem ciúme das coisas. Cheguei a esse extremo. Mas vamos falar de relacionamentos. O ser humano não se entregado. Nós aqui, nós reencarnamos, não reencarnamos para ficar sós. Sempre estamos em contato uns com os outros. Então construímos expectativas, sonhos nas nossas relações. Esperamos algo de uma amizade, algo de um namoro, algo de um casamento. Nas nossas relações, nós sonhamos. E quando esses sonhos, nós, por nossa insegurança, nós nos sentimos ameaçados, viram terríveis pesadelos. Porque um sonho nosso sendo destruído é a coisa pior do mundo. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, a reação do ciúme, o ciúme é isso, o ciúme é uma forma de transparecer a insegurança do indivíduo, a sensação de querer controlar a pessoa, os sentimentos da pessoa. Isso se torna um verdadeiro pesadelo. Tanto para quem tem ciúme, como inclusive quem está sofrendo, né? Com o ciumento. A malquerença cercou-se da porta de teu lar e de convidada para, pela negligência da família, tornou-se residente e senhora da casa. Não só entrou, mas como a família é negligente, ou seja, a família nem ligou, porque a malquerença entrou. A malquerença, a inimizade, os conflitos entraram no lar e ninguém estava nem aí. O que aconteceu? Esse clima tomou conta do lar, aliciando a leviandade generalizada, a infeliz peleja em que todos se atiram, inimigos gratuitos que se transformaram entre si. Virou então uma zona de guerra do lar. Quantas outras experiências anotas como resultado das lutas que vêm se travando nas províncias do mundo íntimo? Todos nós. Todos nós temos nossas lutas internas. No nosso mundo íntimo, em erupção constante. Acumulas a bola do desânimo e destilas o ácido da amargura. Logo és convidado a programas novos. Porque quem não evolui pelo amor, evolui pela dor. Finalizando, relegas a religião a plano secundário e apoquentas-te por nonadas, infeliz desesperançado. Interessante que esse daí eu enriqueci meu vocabulário, né? Então, apoquentas-te por nonadas quer dizer, se incomoda por besteiras. Infelizes desesperançados. Por quê? Relegas a segundo plano a religião. Quantos de nós só procuramos o lado espiritual nas dificuldades? Aliás, até os espíritas praticantes ou praticantes de outras religiões têm esse comodismo de só orar nas necessidades para pedir socorro nas aflições. É para orar. Mas será que Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, todos os espíritos que podem contribuir para a nossa melhora, para a nossa evolução, só tem que ser lembrados na hora da dor? Claro que não. Algum de vocês gostaria que eu fizesse isso com vocês? Nós nos tornamos amigos, temos nossos momentos felizes. Eu me afasto de você, fico um tempão sem te ver. Mas todas as
das vezes que eu te procuro resmungando, chorando, passando dificuldades. Quem é que aguenta? Só Deus, né? Só Deus. Só um coração de pai como o de Deus. Só um coração de irmão como o de Jesus. Porque eu tenho Jesus como meu irmão mais velho, né? Nosso irmão mais velho. Então, tenhamos a consciência de estar em contato constantemente com Deus, com Jesus, nosso anjo da guarda, seja lá o que for que nós precisemos estar em contato constantemente. A gratidão de acordar todos os dias, agradecer por estar bem, de começar um dia, enquanto tantos passaram a noite no relento, não tiveram o que comer, não tiveram onde dormir, passaram esse frio aí, com a árvore quase caindo por cima, perigos, mas a gente acorda quentinho para tomar um café da manhã e muitas vezes reclama. E tudo parece sombrio, desanimador ao teu lado. Que panorama, né? Que panorama. Veio a ser aquela coisa assim realmente pesada. Mas Jonas de Ângeles termina com um aconselhamento. Retempera as experiências com os condimentos do otimismo e as porções da prece bem urdida na emoção reajustada. Olha, oremos, né? Mudemos o nosso comportamento, cuidemos das nossas emoções, sejamos mais otimistas. Cadê a imortalidade da alma? Seres imortais, filhos de Deus. Olha, tem tantas coisas boas para a gente se achar, né? Se achar importante. Então, modificar-se-ão as concepções. Começamos a modificar as nossas concepções. A aragem agradável, perfumada pelo aroma da paz, produzirá harmonia íntima e constatarás que tudo está nas mãos de Deus. E a Ele deves entregar problemas e aflições, fazendo, porém, a tua parte em benefício próprio. Chegamos ao tema central. Recordemos as lâminas. A primeira, injustiça, calúnia, abandono, ciúme, malquerença, desânimo, né? Infelicidade, desesperança. Por que nós passamos por isso? O que Joana está querendo dizer nesse texto? O que eu acho mais interessante, com a grande verdade. Há algo em comum em todos esses sentimentos, essas emoções negativas. Nós ficamos geralmente ciumentos, invejosos, infelizes, quando não conseguimos controlar. Nós queremos controlar tudo. Queremos controlar as coisas, o outro, a vida. Tem um colega meu que trabalhou comigo até que queria controlar os fenômenos da natureza. Esses dias eu lembrei dele, porque toda vez que chovia, ele chegava no trabalho com cara fechada, com humor. E eu perguntei para ele, mas por que toda vez que chove você chega assim tão chateado? Aí ele diz assim, porque chove. Só por isso ele é. Quer dizer, eu acho que cria a expectativa que amanhã vai ser um dia igual a hoje pessoal, que amanhã é um dia igual. A mudança, a pessoa não sabe lidar com a mudança. E ficava de mau humor. Quais são as pequeninas coisas que nos fazem também modificar o nosso humor no dia a dia? A gente nem percebe. As decepções. Quando eu falo de controle, eu acho interessante. Quando eu disse que ia contar a respeito de uma amiga minha, ela me falando, se queixando, que uma grande mágoa que ela
ela tem com o pai dela é que a vida inteira o pai não ligou para ela. Eu, como assim não ligou para você? Ela nunca quis saber de mim. Meus pais se separaram e aí meu pai constituiu outra família e nunca mais quis saber de mim. Trata super bem os filhos dele, a esposa dele, a família dele de lá, e eu sobrei. Aí eu disse assim, mas você tem mais de 20 anos, já está se formando na faculdade, e você ainda tem mágoa de seu pai? Já que foi a vida inteira ele foi assim? Ah, mas eu sinto falta. Eu, será que sente mesmo? Por que você não perdoa seu pai? Ah, eu não vou perdoar porque eu acho que ele poderia ter me dado muito amor esse tempo inteiro e não me deu. Será? Gente, nós convivemos, quem é casado sabe, nós convivemos com uma pessoa no dia a dia, dormimos, acordamos, outros, né, trabalhamos, 10 anos, 20 anos, e quantas situações nós nos deparamos que viramos assim, pô, não é fulano. Porque a gente não sabe o que vai dentro da pessoa. Eu costumo dizer que a coisa mais íntima que existe e pessoal, que não tem como transferir, não tem como alguém usurpar, é o pensamento. Se eu estiver aqui pensando em alguma coisa, alguém quiser saber, eu falo se eu quiser. Eu posso falar até uma outra coisa que eu não estou pensando. Você não tem como entrar na minha cabeça e falar, sai daí que eu quero saber o que você está pensando. Então, convivemos com a pessoa tem determinadas atitudes, mas pensa completamente diferente. Age de forma assim, com inconformidade com o que a sociedade quer, a sociedade pede, o meio de trabalho pede. Mas não quer dizer que ela seja aquilo. A pessoa não é uma profissão. Então, quando eu falei com ela, eu disse, aceite seu pai do jeito que ele é. É seu pai. Ah, mas é tão difícil aceitar. Pense pelo lado positivo. Você hoje está aqui conversando comigo. E para mim você é uma pessoa vitoriosa. Você vai se formar em jornalismo. Você já está aí terminando o seu estágio. Uma vida pela frente, uma carreira pela frente. Será que se você tivesse tido chamego de seu pai, as regalias, você tinha chegado até aqui? Talvez escolhesse uma outra profissão? Algo que até não a satisfizesse? O rumo seria completamente diferente. Mas quem garante que seria para melhor? Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Então, nós queremos controlar tudo. Queremos ter controle sobre tudo. É isso que nos incomoda. Toda vez que você se encontrar numa situação que você está chateado, pare e pense, o que é que eu estou tentando controlar e não estou conseguindo? Tem alguma coisa. As mulheres, mais do que os homens, eu acredito, sabem que uma prova de que nós não controlamos nada, essa prova está aqui. Não está aqui? Na consciência? Não! Na cabeça. Horas. Nós acordamos todos os dias e nunca o nosso cabelo está do jeito que a gente precisa que esteja. É ou não é? Né? Gente, as mulheres sabem mais do que os homens porque os cabelos crescem mais. Mas não é verdade? A gente quer que o cabelo fique para um lado, ele acorda, parecendo um leque. Já me perguntaram até porque eu prendo tanto o cabelo para fazer palestra. Porque ele nunca fica no lugar, então eu tenho que prender, dar um castigo no bichinho. Mas é verdade. Então a gente não controla. O nosso cabelo a gente vai controlar o quê? Tudo está nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, a cada um conforme suas obras.
e contar com o apoio do pai. Simples assim. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, Um Olhar do Paraíso. Essa garotinha, Suzy, aos 14 anos de idade, ela passando por aqui, isso aqui é um terreno milharal, descampado, voltando da escola para casa, encontra com um vizinho que mora de frente à casa dela. E o vizinho fala: olha, eu preparei aqui um almoçapão com um bocado de coisa para crianças, e eu não sei se os meninos vão gostar. Você pode me dar uma opinião, Suzy? Ela: pô, mas eu tenho que ir para casa. Mas, por favor. Aí ela resolve entrar no almoçapão para ver como é que está o almoçapão. E realmente é interessante, botou um bocado de bonequinho, velhinho, não sei o quê. Só que com a conversa se desenvolvendo, ela viu que tinha algo estranho e resolve fugir. Na hora que ela está tentando sair do alçapão, ele é pedófilo, a ataca, a estupra e mata. E coloca dentro de um baú. A família de Suzy é uma família extremamente feliz, bem estruturada. Começa a ficar preocupada porque Suzy não chega em casa depois do colégio, isso é muito estranho. Já vai na polícia, chama a polícia, começa a investigar e não acham a Suzy. As Suzy não acharam o corpo dela. Ela simplesmente desapareceu. E o filme demonstra bastante como uma tragédia dessa afeta todo o ciclo familiar, todo o meio familiar. Os pais entram em conflitos que acabam se separando. Os irmãos, ela tinha uma irmã mais nova e um pequenininho, que ainda, o pequenininho ainda havia como se ela estivesse dentro da casa com eles, né, o garotinho. No dia a dia, você vê que a estrutura da família toda ficou corrompida. E o vizinho morando lá na frente deles, normal, depois dessa tragédia. A irmã começa a desconfiar do comportamento do vizinho. E entra, invade a casa dele e consegue algumas provas que vão desmascará-lo. Quando ela leva as provas para a polícia, o vizinho desconfia e foge. Enquanto isso, todo esse enredo, durante o filme, a Suzy, que está desencarnada, coitada, ela vai para um lugar transitório, que chamam, né, como se fosse o céu. Ainda não foi para o céu totalmente, mas é um intermediário. E ela fica presa à família. Então ela ia para casa, ela conversava com os pais aí você vê o quanto que as pessoas, os encarnados, são influenciados pelos desencarnados, porque as atitudes do pai eram muito influenciadas pelas propostas dela, pelos pensamentos dela, de vingança. E isso, inclusive, prejudica o pai. O pai entra em brigas, vai parar na polícia, vai parar no hospital. Tudo traz influência. Ela tentando resolver uma coisa que não está na alçada dela. Não está nas mãos dela. A única diferença entre nós e ela é que ela estava desencarnada. Se ela, nesse momento, está impotente, imagine nós. Em quantos momentos, quantas situações também ficamos impotentes. Mas levam as provas para a polícia e aí vão prendê-lo. Quando chega lá para prendê-lo, ele já tinha fugido. Aí, nesse momento, pense numa pessoa decepcionada. Tudo a ver com esse texto de Joana de Ângeles, fui eu. Oxente, quase 2 horas assistindo esse filme para isso. A vida inteira assisti filme que bandido ou morria ou era preso. Não tinha outra coisa. E agora, o criminoso foge. Não vai ser punido? Faltando alguns minutinhos só para terminar o filme. Aí, já passa que ele estava em outra cidade, para no posto de gasolina e começa a aliciar uma jovem. E a jovem não cai na conversa dele. Estava nevando muito à noite. Quando ele vai entrar no carro, ele se desequilibra, numa pontinha, cai no precipício e morre.
Aí eu, agora entendi. Fé na justiça de Deus. Temos que ter fé na justiça divina. Então, muitas coisas que nos revoltam aqui no dia a dia, né? Inclusive as operações que nós vimos aí da polícia, e a gente fica, como é que pode, bandido isso, bandido aquilo, e vai, olha, o Supremo vai soltar, o Supremo isso e aquilo. Calma! Tem algum ministro aqui do STF? Não? Desculpe, né, se tiver. Então, porque tem gente que vira juiz. Tem gente que vira juiz, já vai falando as coisas, falta dar uma aula, assim, você tem direito aonde? Não, eu converso com as pessoas aí. Outro dia eu falei com um rapaz que eu tinha feito uma prova e na hora que eu estava justificando uma questão, coloquei um artigo de lei que não era o condizente com a questão. Aí ele virou assim, e qual foi o artigo? Aí eu fui dizer para ele, né? Por quê? Você vai pegar o vai de médico? Não, eu tenho o vai de médico aqui. Aí eu fiquei, peraí, o código, só o Código Civil, tem mais de 2.000 artigos, você tem o vai de médico todo na cabeça? Quer dizer, quantas pessoas prepotentes que se acham? Não é assim. Tem gente que vira especialista de tudo. Esse filme que eu falei para vocês, contei a história, tá? Eu sei que vocês não vão assistir tão cedo, por isso que contei até para o fim. Ele é baseado numa obra, um best-seller, Uma Vida Interrompida, que é um caso verídico, tá? A Alice Sebold, que é a autora desse best-seller, ela aos 19 anos, saindo da faculdade, passando por um beco para ir para casa, foi atacada e estuprada. Aí levaram ela até a delegacia para ela fazer a ocorrência. Lá chegando, o policial que a atendeu virou assim, mas várias meninas já foram atacadas ali, isso é normal. A que ponto chegamos? E muitas coisas na sociedade a gente não liga mais porque todos os dias estão acontecendo e isso é normal. Não é normal. Então ela tomou a atitude de escrever o livro. Temos que ter, então, fé na justiça de Deus. Muitas coisas que nós não vemos o resultado aqui, tenha certeza que esse resultado está programado para a próxima encarnação, ou para daqui a 10 encarnações, não importa, mas entenda, vai acontecer. É a lei de causa e efeito. Mas como ter fé na justiça de Deus, se eu não acredito em Deus? Todo mundo aqui acredita em Deus? Ok? Oh, meu Deus, aí fica fácil, né? Todo mundo acredita em Deus. Ótimo, porque tem gente que acredita não acreditando. A gente justifica, faz tudo, dá uma aula, já fiz palestra sobre Deus. A pessoa no final vai dizer, Karina, eu acredito em Deus, mas tem horas que eu fico assim, sabe? E acredita em Deus. E fica assim, sabe? Temos que acreditar em Deus. É uma necessidade do ser humano. É inerente a nosso espírito. Só para vocês terem uma ideia, Jesus, quantas vezes ele colocou nas mãos de Deus, faça-se conforme a vontade do meu Pai. Tudo era conforme a vontade do Pai. Quando nós olhamos no livro dos Espíritos a questão 76, e Kardec questiona quem são os Espíritos, e os Espíritos respondem, são seres inteligentes do universo. Seres inteligentes do universo. Somos nós, todo mundo é inteligente, tá vendo? Somos seres inteligentes do universo. Mas logo na primeira questão, que inaugura o livro dos Espíritos, ele pergunta: quem é Deus? E os Espíritos dizem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não há uma grande diferença em ser inteligente e ser a inteligência?
Isso aqui é para contar um conto de Memei, tá no livro Pão Nosso, que ela fala a respeito da existência de Deus. No acampamento, um velho árabe, analfabeto, orava com muito fervor e carinho. E o chefe da caravana, vindo aquela cena, se tocou, emocionou-se e perguntou: por que oras com tanto fervor? Como sabes que Deus existe se tu nem sabes ler? E o servo olha para ele e fala: eu sei que Deus existe pelos sinais. Como assim pelos sinais? Senhor, quando recebes uma carta de alguém ausente, como sabes a autoria? Ah, pela letra. Quando recebes uma joia, toda lapidada, bem trabalhada, como sabes quem a fez? É simples, pela assinatura do ourives. Aí ele deu uma risada assim, né? Senhor, se houve passos aqui ao redor de nossa tenda, como sabes que se trata de um carneiro, de um cavalo ou de um boi? É só sair da tenda e verificar as pegadas. E nesse momento, o velho árabe o convida para sair da tenda. Olha para cima, o céu todo estrelado, e diz: Senhor, está vendo lá? Esses sinais não podem ser dos homens. E nesse momento, o chefe da caravana se ajoelha e começa a orar também. Nós percebemos Deus pelos sinais. Jesus, quando chega a primeira vez em Jerusalém, é questionado por um sacerdote da lei, Hanã, que diz assim: olha, né, de cima a baixo, porque é um Galileu, o que queres aqui nessas terras? E Jesus fala: eu vim implantar o reino de Deus. Aí Hanã diz assim: poxa, a Galileia era o local mais pobre da Palestina. De nada poderia sair de bom de lá. Aí ele fala: poxa, e logo o Messias que vem implantar o reino de Deus? Aí ele diz assim: deve ser ignorância, né? O que entendes por isso? E sabes que seja o reino de Deus? E Jesus diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é uma construção de amor. Então vejam só, se o reino de Deus é obra divina no nosso coração, Deus está conosco o tempo inteiro. E esses dias uma pessoa até virou para mim e falou, com todos os problemas que estava passando: eu vou procurar Deus. Minha filha, vá se achar primeiro, porque Deus está dentro de nós. Se você acha que Deus está fora em algum lugar, realmente você está muito perdida. Deus está aqui conosco. Agora, entendendo a existência de Deus, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Mateus registra: pedi. Sim, isso aí é o resto do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus, vai 6 e 7. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. E prossegue Jesus falando: porque a todo que pede, lhe será dado, a todo que busca, encontrará, aquele que bate, lhe será aberta. Pois qual de vós, homens, que se um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra?
Lhe pediu um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós que sois maus, dão bons presentes para seus filhos, que dirá o Pai Celestial, que é todo bondade. Essa é a imagem que Jesus constantemente nos passa de Deus. Abba, Pai. Em Mateus, ainda no capítulo 17, ele traz essa parábola, que quando ele veio ao encontro do povo, o homem se aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o podem curar. Interessante que Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o espírito maligno, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos não estavam já proferindo curas. Esse é o momento que Jesus, inclusive, desce daquele encontro que ele está no Monte Tabor, com Elias, com Moisés. Aí, quando ele desce, encontra essa cena. Os discípulos apavorados: Senhor, mas gente, por que ele não está conseguindo curar esse rapaz? E os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio, esse espírito maligno? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso é conhecido de todos, mas eu chamo a atenção primeiro: a montanha aí é um obstáculo na nossa vida. Quantos obstáculos nós temos? De várias naturezas. Então a montanha representa um obstáculo. Mas se nós tivermos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, por que Jesus não fala do tamanho de um grão de areia, que é menor ainda? Por que é um grão de mostarda? A fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma semente. Olha o potencial, então, de um pequeno grão de mostarda. Ele vai brotar em solo fértil, vai se transformar em uma árvore. Então, Jesus está querendo dizer aí: olha, você pode começar com um mínimo de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé amorosa. Não uma fé fanática, uma fé raciocinada, sabendo por que amas, por que acreditas. E esse pequeno grão de mostarda, essa fé iniciante sua, ela pode crescer, ela pode brotar. É uma fé viva, não é uma fé morta. Não é uma fé morta. Como já dizia Paulo, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, cadê a nossa fé? Diz que a fé é rezar, ir para os templos. Não. Eu gosto muito de uma definição que Emmanuel nos traz a respeito de fé. Ele diz que fé não é acreditar. Você não precisa acreditar quando você sabe. Então você diz: eu sei. Deus existe. Eu acredito que Ele existe também. Não acredito que Ele existe. Eu sei que Ele existe. É o cara. Tem vários trechos na Bíblia, eu trouxe assim, uns mais conhecidos, em que Jesus se remete à vontade do Pai. Então, até Jesus, no espírito crístico, na qualidade dele de evolutiva, quantas vezes ele deixou
nas mãos do Pai. E nós somos chiques, para que deixar, né? Deixa que eu faço, que o mérito é todo meu. Quem pensa que as nossas vitórias são apenas méritos de cada um, está enganado. Isso é uma forma egoísta de se pensar. Ah, mas eu só cheguei aqui porque eu fui assim, eu fiz isso. Mas o que te deu condições de ser assim? Teve uma pessoa que falou, porque quando eu estava estudando, sim, quando você estava estudando, você teve um ambiente adequado, você teve acesso a uma escola, você teve acesso a livros. Você não ficou cego no meio do ginásio. Porque vai passar por uma adaptação agora que você não enxerga para continuar estudando. Não. Você não passou por uma tragédia emocional na sua família que fez com que você tivesse um déficit de atenção. E agora, por mais que estudasse, nada entra na cabeça. Quer dizer, olha quantas circunstâncias, pensando algumas, poderiam ter acontecido, mas não aconteceu. Por quê? Ele controlou isso? Não. Então o mérito sempre é nosso e de Deus. Não estamos sozinhos. Lembra? Deus está com o nosso reino interno aqui, no nosso coração. Então, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. No momento da última ceia, Jesus já tinha falado para os seus discípulos tudo o que iria acontecer sobre a sua crucificação. Muitos deles até se manifestaram, o próprio Pedro. Não, Senhor, não, isso não vai te acontecer. Aí Jesus ainda fala, né? Pedro, até a madrugada do galo cantar, você ainda vai me negar 3 vezes. Então, Jesus fala. Ele não está com medo do que vai acontecer, porque ele já sabia o que iria acontecer. Estavam nas Escrituras, ele estava cumprindo o que estava nas Escrituras. E ele diz, se faça a minha vontade, mas não a minha vontade, mas a tua. Em outro, Mateus, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Sempre tendo a vontade, né? Assim também não é a vontade do nosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Sempre entendendo que tudo que nos acomete, tudo que nos ocorre, a vontade do Pai está procedendo, acontecendo. Aí está o nosso grão de mostarda, nas nossas mãos. Quantas coisas que nós deveríamos já ter deixado nas mãos de Deus. Eu não estou falando de acomodação, tá? Nós fazemos a nossa parte. Pedir e vos será dado. Mas a cada um conforme suas obras. Temos que fazer a nossa parte. A gente interpreta o Evangelho assim. Pega uma parte aqui, outra parte ali, e vai juntando, vai entendendo a proposta do Evangelho. Tudo está nas mãos de Deus. E a Ele deve entregar problemas e aflições, fazendo, porém, a tua parte a benefício próprio. E aí está a nossa semente na mão de Deus. Está a nossa fé nas mãos de Deus. Uma fé viva. Não adianta dar murro em ponto de faca, né? Na ponta de faca. Eu achei uma situação, já finalizando, uma situação muito interessante. Esses dias, né? Eu não tinha nada que fazer, o que é ótimo para um ser humano como eu. E estava assistindo Grey's Anatomy, uma série que se passa aí no hospital em Seattle, lá nos Estados Unidos. Aquela agonia toda daqueles médicos, por sinal, né? Equipe maravilhosa. E aí eles tinham um paciente que a equipe médica se afeiçoou. Olha que raridade, né? E logo nos Estados Unidos, que é pior ainda, se afeiçoou ao paciente.
que tinha problemas cardíacos e precisava de um coração, fazer um transplante de coração. Aí surgiu um coração, foram buscar. Quando chegaram para fazer o transplante, o coração não servia, o coração já tinha perdido a natureza realmente a mais adequada para fazer o transplante. Aí, passa-se um tempo, foi que a equipe realmente começou a interagir com ele e gostava muito dele, desse paciente. Passam-se meses, olha, outro coração. Em outro hospital, em outra cidade. Aí pega o helicóptero e vão lá buscar o coração. Quando o chefe da equipe médica chega para fazer a retirada do órgão, do paciente que tinha tido a morte cerebral, já tinha uma equipe na sala de cirurgia também para tirar o coração. Aí, epa, o que está acontecendo? Ligam para a central de transplantes. O paciente da equipe da médica, que já estava lá, estava à frente do paciente deles aqui de Seattle em 17 segundos na lista de espera. Vocês sabem o que é 17 segundos para quem precisa de um coração novo? Imagine, você vai se cadastrar, eu preciso sobreviver, eu preciso viver, deixa eu botar meus dados aqui, dá um enter lá, o formulário vai, mas alguém mandou antes 17 segundos. E aí, todo mundo decepcionado, ele quando avisa no hospital que não vai levar o coração tem outra prioridade, tem alguém 17 segundos à frente, recebe a notícia que o paciente querido estava tendo complicações e já estava beirando a morte. Aí ligam para a central de transplante e falam: olha, mas o nosso paciente lá em Seattle está quase morrendo. Aí começa a passar os dados dos exames, né? Está com o pé na cova o bichinho. Em função agora desse novo quadro, pega o coração, vamos levar para Seattle para fazer o transplante, porque senão ele vai morrer. Então olha como em segundos, em minutos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aí pegaram, conseguiram o coração, levaram, fizeram o transplante. No final, o paciente muito simpático. Dá tudo certo. Ele pede casamento com uma das médicas. Adoro brisa, né? Porque tem romance. Pede casamento com uma das médicas. E aí, quando acontece, no outro dia, ele desencarna por uma trombose. Foi o coração que deu o problema? Não. Teve um coágulo, foi para o cérebro, teve um AVC. Então, tem certas coisas que a gente não tem como controlar. E aí você vai se estribuchar: ah, meu Deus, ele não podia ter morrido, poxa, eu senti muita falta. Por que ficar assim? Não teve a nossa mão aí. Então, tem determinadas situações que a gente tem que analisar. Está fora da nossa alçada. Só um ser superior que criou, pelo menos eu vou dizer, esse universo, porque já temos multiversos, né? Esse nosso universo com 200 bilhões de galáxias. Não são 200 bilhões de estrelas não, viu gente? Estou falando a verdade. 200 bilhões de galáxias. Dessas 200 bilhões, a nossa galáxia é uma delas. Que nessa galáxia nossa, nós temos 100 bilhões de estrelas. Que dessas 100 bilhões de estrelas, nós temos uma delas que é o Sol. Então, olha, a expansão que nós temos aí afora é como diz o nosso querido árabe Danilo, analfabeto. Quem pode ter criado isso ali? Algo muito inteligente, algo de muita bondade, que nós temos que contar sempre conosco. Muita paz a todos.